Hoje. Vamos lá, a nossa aula de hoje, eu vou dar tanto a parte teórica e vou trazer alguns vídeos para ilustrar, né, com a parte prática, para a gente conseguir visualizar melhor algumas técnicas de primeiros socorros, certo? Porém, eu vou deixar esses vídeos para o final, por aquele mesmo motivo que eu já falei para vocês, para não atrapalhar a nossa gravação, certo? Porque às vezes dá problema e acaba não liberando o vídeo para quem faltou. Então, eu vou dar a parte teórica e no final a gente ilustra com a parte prática. A gente vai iniciar com a parte de fraturas, porém eu gostaria de revisar um pouquinho algumas coisinhas do nosso conteúdo passado, certo? Apesar de já ter falado bastante, a questão de choque elétrico, a gente já trouxe aí em 2 aulas, né? Eu acho que já falamos muito mesmo, vocês trouxeram algumas situações de primeiros socorros, inclusive, que aconteceu na casa de vocês, mas aí eu só queria reforçar, né? Numa situação de choque elétrico, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Quais são as assistências assim, de primeiros socorros que a gente tem que providenciar com o paciente, com a vítima? E aí eu gostaria de ouvir vocês, só para não perder esse protocolozinho de revisar o conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, numa situação de um choque elétrico, qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter com a vítima? Desligar a chave geral. Isso. E quando essa chave geral não estiver no nosso alcance, o que é que a gente precisa fazer? Se for no meio da rua que a gente não tem acesso a essa chave geral, a gente pegar um pau. pegar um pau, né, Jaqueline? Pegar algum material isolante, né? Também. Para retirar aquilo que está fazendo, de repente, um fio que está levando a carga elétrica para a vítima, né? E a gente sempre tem que ter cuidado para, assim mesmo que retirar esse fio, não é? A gente não pegar de imediato, porque muitas vezes fica um arco de eletricidade em volta do paciente e que a gente tem que ter esse cuidado para não estar sofrendo uma descarga elétrica para vocês que estão prestando socorro, certo? Mas é isso mesmo. Se a vítima estiver desacordada, o que é que vocês precisam checar? O que vocês precisam visualizar? A vítima sofreu choque elétrico e está desacordada. O pulso, né? Radial. O pulso, tá. E, de repente, se ela sofrer uma queda, né, de um local bastante alto, será que o pulso radial seria o ideal? Não. Tem que ser o do pescoço. O pulso central, que é o pulso carotídeo, tá? E aí, por que a gente vai optar pelo pulso central? Por aquelas questões que a gente já conversou em outras aulas, né? A questão de repente, ter uma fratura aí, que a gente não está conseguindo visualizar, uma fratura interna, né? E a gente pode estar aí fazendo com que esse pulso não seja viabilizado, né? Mas por conta de quê? De um ossinho que está lá impedindo essa circulação chegar lá na parte periférica, certo? E se essa vítima tiver sem pulso, realmente, vocês checaram lá o pulso central e ela está lá sem pulso, o que é que a gente precisa realizar de imediato? Massagem cardíaca? Massagem cardíaca. E, ao mesmo tempo, a gente deve estar lá ligando para o SAMU, né? Que é algo emergencial, é algo que tem que ser cuidado muito rapidamente para evitar um dano maior, certo? Porque a gente sabe que só as massagens a gente não dá conta, né, de reverter o quadro do paciente. A gente vai iniciar a assistência, a abordagem primária, para logo em seguida chegar a assistência, não é? Especializada, que é o que a gente precisa aí para dar um suporte. Combinado? Alguma dúvida em relação a choque elétrico?
E agora vamos para as bonitinhas lá que a gente tem pavor, né? Mas que a gente precisa conversar e relembrar. As serpentes, as benditas cobras. Quem lembra aí, né? De repente, vamos lá, eu vou trazer uma situação. Paciente deu entrada, não é, no hospital Giseuda, certo? Se queixando de muita dor no local, né, da picada. E aí, naquele local, apresentava muito sangramento, uma parestesia, que é o formigamento no local, certo? E ela começou a perceber que o membro dela, a mão direita, né, que onde foi que levou a picada, já estava ficando numa coloração mais escura. O que é que vocês imaginam aí diante dos sintomas que essa vítima sofreu? Qual foi o tipo de animal, não é? E quais são os primeiros socorros? O que é que a gente tem que imediatamente fazer? Vamos lá, quem fala aí? Foi uma jararaca. Foi uma jararaca, muito bem, Ediclésia. Possivelmente, né? A gente não tem como afirmar, mas pelos sinais e sintomas. Porque você considerou que poderia ser uma jararaca, Ediclésia? Quais são os sinais e sintomas que evidenciaram aí a sua escolha para a jararaca? A jararaca ou a sucururu. A surucucu. Vamos lá. Da dor, do inchaço, o sangramento e a pele que está ficando escura, tipo arroxeada. Né? Que aí pode sinalizar uma possível necrose, não é assim? Então é isso mesmo, gente. Os sinais e sintomas locais, né, como necrose e sangramento, é muito característica da jararaca, tá? E aí, qual é o procedimento nesse caso? Identificamos o animal e aí a gente vai fazer o quê? Se vocês estivessem lá na assistência, o que é que vocês indicariam para esse paciente? Ela vai tomar algum medicamento? Como é? Qual é a assistência que a gente precisa fornecer? Vamos, meu povo! Maria Rosiane, Bruna, Sueli, Rayane, o que é que tem que oferecer esse paciente que é vítima aí de uma picada? Ela vai para o soro antiveneno, muito bem. Quem lembra qual é o soro? Eu sei que é mais difícil o nome, né? Porque é voltado mais para o nome científico. Mas qual é o soro? Alguém lembra? Eu sei que eu estou exigindo muito, mas vou me arriscar. Qual é o soro que dá para combater aí o veneno da jararaca? Ninguém? O soro antibotrópico, né? Isso, Jaqueline salvou a turma. Muito bem, Jaque, é isso mesmo. Então, a jararaca, ela apresenta esses sintomas bem evidentes aí no local, né? Que pode causar edema, bolhas, sangramento, né? Que é a hemorragia, pode causar necrose. Já a cascavel e a coral, elas não têm muitos sintomas no local da picada, porém, eles têm sintomas bem graves, né, quando se fala da parte sistêmica, tá? Então, qual é o principal sistema que acomete tanto a cascavel como a coral? Quem lembra aí? Qual é o sistema do nosso corpo? Eu acho que é o corpo todo, né? Mas existe um sistema, né? Um dos sistemas que a gente estudou até em anatomia, que essas duas cobras ela acometem. É o corpo todo, porque a gente falou de forma sistemática, né? Mas ele afeta principalmente um sistema no nosso corpo. É a urina, neurológico. Neurológico, muito bem, tá? E a coral tem um outro sistema que é acometido também,
que tem um sintoma bem característico da coral? A urina de cor castanho escuro. Sim. Insuficiência renal e respiratória. Perfeito, show de bola. Olha, vocês hoje estão numa sintonia, assim, cada uma que se completa. Tô gostando da participação. Né? Tá todo mundo envolvido hoje na nossa revisão. Parabéns. Olha, a gente merece um ponto, né? Não, a turma todinha. Merece um ponto de participação. Pode ter certeza, Dani, que vocês merecem com toda a evidência aí. Não se preocupe que terão um ponto de participação. Gente, então vamos iniciar com essa vontade toda que vocês estão aí, com essa dedicação toda, né? Mais um conteúdo hoje, a gente trouxe aí a nossa revisão, trouxe um caso clínico, né? Para a gente tentar solucionar, resolver como é que vocês agiriam, e vocês fizeram super bem. Parabéns. Então vamos agora iniciar com fraturas, tá? A gente vai ver fraturas, vai classificar os tipos de fraturas, depois a gente vai ver como é que seriam os primeiros socorros, e aí a gente entra em convulsão, que é um assunto assim, de extrema importância, que muita gente ainda não sabe como socorrer uma vítima que está lá sofrendo uma crise convulsiva, uma crise epilética, tá? Então, iniciando, eu gostaria que vocês me falassem aí como é que vocês conceituariam fraturas, né? A fratura, ela é o quê? Vai ocasionar o quê? Como é que vocês... Pode falar. Eu acho que ocasiona devido a uma queda, que a pessoa, uma pancada, que a pessoa seja exposta, vem a queda, vem a quebra do osso, a fratura. Isso. Então, vamos lá. O que seria, vocês falaram muito bem aí, né? É uma quebra do osso, ou seja, é uma quebra da continuidade, né? Que o osso tem. Então, vai ter uma interrupção aí. Vai ter, de repente, não exatamente uma quebra total, mas ela pode ter uma fissura, né? E essa fissura a gente já considera como uma fratura também, tá? Então, ó, a fratura é uma quebra da continuidade dos ossos e ocorre, né, quando o osso é submetido, como vocês mesmos falaram, ao estresse maior que ele pode suportar. O que seria esse estresse, gente? Pode ser uma pancada direta, pode ser um movimento de rotação, né, de forma rápida, pode ser um excesso de peso, né, que a gente está elevando, e aí ter essa quebra da continuidade. Então, quando a gente fala em estresse, a gente está falando exatamente isso, submeter a uma força maior, né, para que quebre a continuidade daquele osso, certo? Alguma dúvida, gente, em relação ao conceito? Já que tu fechou o áudio, só para não ficar com ruído. Obrigada, amor. Qualquer coisa, abre de novo para a gente falar e debater. Dani, pode falar. No caso de uma pancada que a pessoa venha a sofrer, se não houver a fratura do osso, é considerado como um tipo de fratura, se tiver só a pancada no tecido e ficar um hematoma? Se não tiver nenhum tipo de fissura, pelo menos, aí não seria uma fratura, seria um hematoma, né? Seria um hematoma, tá? Como você mesmo bem classificou aí, tá certo? Agora, fissurou, né? Como se fosse um vidro que trinca, que fissura, enfim. Aí a gente já considera, que a gente vai falar aqui os tipos, tá? Então, ó, fraturas, as causas, como a gente já estava falando de forma adiantada aí. Pancada direta, impacto violento. Às vezes a gente tá num veículo e de repente sofre uma colisão, né? Então, aquele impacto que a pessoa vai acabar submetendo, ele pode gerar uma fratura. E aí esse impacto pode ser simplesmente a questão, a força, né, em relação ao cinto de segurança. E aí já pode eu ter uma fratura aí de todas as costelas, de repente.
Uma rotação repentina, gente, vamos supor que eu fiz um movimento, né, de rotação excessiva e de repente acabei tendo aí uma fratura. Pode acontecer sim, tá? Meninas, boa tarde para quem chegou agora. Estamos aí no capítulo Boa tarde, 7, professora. tá? Na página 38, falando sobre fraturas. Logo em seguida a gente vai falar sobre convulsão, tá? Gente, às vezes pode ocorrer uma fissura ou uma fratura mesmo quando a gente tem uma contração muscular extrema, tá? Pode ocasionar, dependendo da intensidade, isso pode acontecer. E aí, os movimentos do fragmento, quando se há uma fratura dessa, vamos supor, ou até mesmo um impacto, uma pancada direta, que estraçalha lá todos os ossinhos, né? Ficam vários fragmentos. E aí, imagina esses fragmentos se mexendo dentro do nosso organismo. Muita dor. Pode, de repente, ocasionar um dano no tecido, fazendo com que lesione a pele e haja o sangramento, a hemorragia externa, né? Que a gente tá falando aqui, ó. No caso dessa foto, tem uma fratura exposta e aí começa a sangrar, rompeu o tecido. Certo? E aí, o que é que a gente precisa fazer, gente? Imobilizar a região. Não tem o que fazer, né? Imobilizar. Claro que vocês não são socorristas para estar realizando esse tipo de imobilização. Geralmente, a imobilização, ela precisa, e vocês vão ver mais na frente, de pelo menos 2 pessoas, tá? Mas tem algumas situações, umas exceções que a gente pode estar auxiliando nesse processo. Aí eu vou falar para vocês. Gente, como são classificadas as fraturas? Existe a fratura fechada e a fratura aberta, que também é conhecida como fratura exposta. Pergunta: qual dessas duas ela é mais perigosa? A exposta? Por quê? Pelo que eu sei, quando é exposta é quando o osso sai para fora, né? Isso. E aí, porque essa aqui você não acha que é perigosa? Não é. Eu acho mais perigosa essa fechada, porque como o local ele tá fechado, a gente não tá vendo a condição do osso e pode estar rasgando tudo por dentro. Certo. Pode ser também. Mas aí... E pode dar até uma hemorragia, né? Também sim, todas as duas podem ocasionar hemorragia. Quem foi que falou que era a exposta? Foi a Helena? Foi. Helena, o que é que você acha que faz com que essa fratura seja pior? Eu creio que... quebra o osso e fica exposta. E pode ocasionar hemorragia também, sangrar muito. Sim. O osso quebrado. Certo. Mas se a gente parar para muita pensar, dor. As duas têm osso quebrado, as duas podem ter sangramento. E o que é que faz? Menino, tá? Deixa eu só fechar aqui, bem rapidinho. Helena, segura aí. Pronto. Vamos deixar ele passar pra gente discutir mais. Mas aí, quando ele passar, Helena, você abre o áudio. Passou. Pronto. Sim, ó, as duas têm osso quebrado. As duas causam sangramento. Os dois vão causar dor. E aí? Qual é a mais perigosa? As duas? Eu falei assim, professora, me baseando, porque é aquela velha história, quando você vai prestar socorro, que alguém sofre um acidente, que cai ou atropelado, seja lá o que for, que não pode mexer, porque se de repente um osso perfurar o intestino e tal. E quando está exposto, pelo menos você está vendo o local que está exposto ali. Por esse eu falei nessa situação. Faz sentido. Mas eu acho. Diga, Jaqueline. Eu acho que quando está exposto é mais perigoso. Por quê? Por bactérias, né? Por causa de bactérias. Chegamos ao ponto X da questão. Gente, quando a gente tem uma fratura exposta,
a gente deixa o organismo mais vulnerável a infecções. Então, a probabilidade de ter uma infecção aí por bactéria é muito alta. E quando se trata de bactéria, a coisa piora assim muito rapidamente. Então, basta a gente socorrer com um pano contaminado, um pano sujo, não é? A gente já vai expor ali aquele órgão a uma bactéria. Às vezes só em pegar também, né? Exatamente. Porque exatamente. não está higienizado as mãos, aí já tem bactéria. Exatamente. Só no local das... É mais difícil pegar bactérias. Está guardado praticamente, né? Sim. Está na bolha. Verdade. Vamos lá, Dani, fale. Só em estar no local que quando acontece nos acidentes, que fica aquele rugir de gente em cima, aquela aglomeração, só o povo tá falando ali em cima já é um risco. Um perigo. Exatamente. Então, conseguem agora visualizar o porquê a fratura exposta, a fratura aberta, ela deixa mais vulnerável o paciente, ele coloca mais em risco o paciente por esse motivo. Não desconsiderando, Dani, o que você falou, que quando a fratura é fechada, ela é mais perigosa no sentido de que nos remete a um cuidado, porque a gente não consegue visualizar o que está se passando ali. Então, pode ser que a pessoa venha mexer a vítima e aí piorar a situação. Mas, quando a gente fala de fratura exposta, a gente põe mais em risco a vida do paciente em relação a bactérias, tá certo? A infecção. Então, conseguiram entender Posso fazer uma pergunta? Pode, Rayane. Pois não. Sexta-feira, a minha colega sofreu um acidente de moto. Certo. Ela teve uns arranhões no corpo, certo. Só que hoje é segunda, ela está sentindo muita dor ainda no corpo. Isso quer dizer que ela sofreu uma fratura? Aí eu não tenho como lhe dizer com precisão. Porém, qual a conduta em caso de acidente? Independente se ela está sentindo dor ou não, deve realizar exames de imagem, certo? Raio-X? Raio-X, pelo menos. Para ver, porque às vezes, na hora do acidente, o paciente não vai sentir dor, né? Por exemplo, eu socorri uma vítima de um acidente de moto ali na esquina do Sebrae, tá? Era um dia bem movimentado, porém, impressionante. Quando se tem um acidente de moto, parece que vem o mundo todinho, né? Pra ficar lá olhando, curioso. Nesse dia, eu não sei não que danado foi. Não foi uma criatura, ninguém parou. Era eu sozinha com esse homem. A mulher do carro querendo desmaiar, que bateu nele. E eu sozinha, sem nada na mão para socorrer. Eu tava com uma pilha de currículo, que tava tendo um processo seletivo na escola. Eu com uma pilha de currículo na mão. E o menino da moto querendo se levantar. Na verdade, ele se levantou. E eu disse, moço, por favor, não levante, me escute, fique deitado, né? Não levante, mas eu tô bem, eu não tô sentindo nada, não. Eu disse, não importa, vai ficar deitadinho aí. Eu vou chamar o SAMU. Eu sou da área da saúde, eu disse, certo. Mas agora você é vítima. Você vai deitar e ficar aguardando até o SAMU chegar. Certo? Na hora, gente, como aquele famoso ditado, o sangue tá quente, né? A gente não sente nada. Olha, foi questão só de eu pedir. Chegou uma outra pessoa e eu pedi para ficar supervisionando ele enquanto eu pegava algum material para socorrer, né, na escola, como gases, soro fisiológico, ele estava com sangramento, né, para estancar lá, peguei luva, essas coisas. O que eu podia fazer, eu peguei até a chegada do SAMU, certo? Foi só questão de eu chegar até a escola e voltar para socorrer ele, dar assistência lá aos sangramentos, pelo menos conter os sangramentos. E ele desmaiou de tanta dor. Ou seja, tá vendo que na hora a pessoa levanta, não sente nada, tá tudo normal. E depois, então, possivelmente, ele teve alguma fratura. Eu não tive como acompanhá-lo, né? Mas o SAMU chegou, fez a imobilização e levou ele.
para ele estar sentindo tanta dor e desmaiar, possivelmente ele sofreu alguma fratura. E pelo fato dele ter se levantado de imediato, pode ser que tenha piorado a lesão, né? Então, Rayane, o que eu quero passar é isso. Muitas vezes na hora, até por bastante tempo, o sangue, né, tá lá, adrenalina 1000, e aí você não consegue sentir a dor. Depois que vem a dor, né? E é aí que a gente recorre à assistência médica. Mas aí pode ser tarde demais. Então, o ideal que em qualquer caso de acidente, né, é ideal que se faça pelo menos algum exame de imagem para ver se não tem nenhuma fratura, certo? Ah, tá certo, professora. Obrigada. Nada. Oi, Jaqueline, quer falar? Não. Tá certo, vou dar continuidade aqui. Então, já conseguimos identificar o porquê que a fratura exposta ela é mais perigosa, porque ela deixa a pessoa mais vulnerável a uma infecção, e essa infecção pode, inclusive, generalizar se ela não cuidar, né? Ou ter uma piora aí. E a gente entra agora nos tipos de fraturas, né? A gente pode classificar uma fratura em fissura, ou se vocês analisarem, eu estou passando o mouse, aqui tem só uma fissura, não tem uma quebra por completo do osso, né? A quebra da continuidade completa, não tem. Aqui, ó, fratura em galho verde, isso acontece muito em crianças que ainda não tem a estrutura óssea bem calcificada, toda estruturadinha, e aí qualquer coisa, ela tem uma torção e pode fissurar. Sabe aquela coisa do galho, né, verde, enverga, mas não quebra? Pronto, que fica como se fosse uma fissura, mas ele não chega a quebrar totalmente. É essa situação. Quando vocês ouvirem falar de fissura em galho verde, tá? É essa. Ele teve uma torção, mas não chegou a quebrar totalmente. Ele fissurou, certo? E aí existe a fratura completa, que quebra totalmente a continuidade do osso. A gente visualiza aí. E essa sim é um perigo enorme de lesionar a pele, né, o tecido, e ficar aí uma fratura exposta, tá? Pode causar hemorragia interna, pode causar hemorragia externa e assim por diante. A gente já viu. Aí eu trouxe aqui os tipos de fraturas bem direitinho para vocês entenderem melhor. Vou cobrar isso, gente? Não. Vocês não são nenhum especialista, né? Não são nenhum médico para estar, nem radiologista para estar analisando aí os exames, mas que o conhecimento ele é muito importante e que a gente precisa ter uma noção básica de entendimento, até mesmo quando acontecer com alguém, com um paciente, vocês já estão por dentro, né? Quando vê lá, fratura cominutiva, apresentar lá no laudo do exame, vixe, vocês já vão lembrar dessa aula, certo? Então, aqui mostra um pouquinho, esse osso é o fêmur, tá? E a gente tá mostrando os diferentes tipos as diferentes fraturas aí, para vocês observarem. De galho verde foi aquela que eu falei, ó, enverga, mas não quebra, tá aqui a fissura, bem como se tivesse tido uma torção mesmo, e aí não chegou a quebrar a continuidade. A transversa, ó, é uma fratura retinha, tá vendo? É a quebra da continuidade bem retinha. Já a espiralada vai ser o quê? Vai ser como se tivesse tido uma torção e no ato da torção o osso quebrou. Se vocês observarem, a fratura é como se tivesse tido uma rotação aqui. Vocês conseguem perceber isso? Diferente dessa oblíqua, ó. O osso ele quebrou, né? Assim, nesse sentido, mas não houve uma rotação. Vocês conseguem diferenciar a espiralada para a oblíqua? Né? Sim. Aqui teve tipo uma rotação na espiralada. Já nessa oblíqua não. Foi a quebra um pouco na lateral, mas não houve uma rotação. A cominutiva, como é, gente?
fragmentada. Aí pergunta: o tratamento dessa cominutiva, ela é diferenciada dessa oblíqua? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Por quê? Pelo fato do osso aqui ter se esfarelado e o outro ter se quebrado, ter ficado num formato que encaixa. E aí E essa aqui não. Isso, muito bem. É muito mais fácil a gente reparar, não é, uma fratura que foi oblíqua do que a gente reparar uma cominutiva. Vamos lá, por quê? Porque aqui a gente só vai, ó, imobilizar nessa oblíqua e aí vai ter a cola, né? O osso vai conseguir colar. Normalmente tudo bonitinho. Vai ter perda aí de estrutura óssea aqui? Não, não vai perder nada. Apenas vai ter um reparo. Já na cominutiva, não, gente. Tem como reparar esses farelos? Tem como emendar? Como colar tudo isso? Não tem. E aí, se eu juntar esse pedaço da parte superior com esse pedaço da inferior, vai acontecer o quê? A perna vai ficar pequena. Vai ficar pequena. Vai ter um encurtamento. Nesse caso aí, coloca platina, né, professora? Isso, exatamente. Então, gente, olha a diferença desse caso para esse caso. Então, esse caso é algo cirúrgico. Esse caso, não, a gente pode até conseguir, né, sem precisar realizar uma cirurgia. A gente vai conseguir lá colocar no canto, imobilizar e ele vai se reestruturar novamente. Esse caso não, é cirúrgico. E essa impactada, eu costumo comparar, sabe com o quê? Vamos supor que foi um impacto, né, aí, uma colisão, numa batida. E aí fez isso com um osso. Gente, sabe a patola do caranguejo quando você bate assim, ó, pra comer? Não tem hora que esfarela todinho, mas ela não se fragmenta, ela fica lá tudo juntinho. Ela não sai, né? Não fica quebrada, esfarelada. Pois é, só há um impacto, mas aí aqueles fragmentos, eles não saíram do lugar. Esse caso também é complicado ou não? Ou vocês acham que não? Que é fácil? Eu acho que é um pouco complicado, mas é mais fácil do que esse trabalho. Pois é. Eu acho que dá jeito aí. Mas vai ser cirúrgico também, gente. Porque qualquer movimento, ele vai se fragmentar. Vocês concordam comigo? Que vai estar muito vulnerável. Então, é algo cirúrgico também. Então, o que é que vocês chegaram à conclusão desses tipos de fraturas? Que a cominutiva e a impactada são situações mais graves, tá certo? Para que a gente possa aí estar colocando um tratamento aí mais agressivo. Esses dois aqui, tá? Então, é uma forma de vocês terem um conhecimento básico, não ficarem tão leigos no assunto, né? E a gente já consegue entender melhor sobre fraturas. E aí agora a gente... Oi, pode falar. Agora eu vou fazer que nem a senhora. Pergunta! Nessas fraturas aí, sim, qual é delas que tem aquele tratamento que tem um bocado de parafuso que fica que nem uma gaiola na perna? Pode ser a cominutiva como a impactada também. Pode ser. Me dá agonia, me dá angústia quando eu vejo aquilo. Deve doer demais. A espiralada também pode acontecer, tá? É porque assim, gente, aqueles parafusos, é como... Vocês já viram como é que eles ficam no hospital? Eles ficam deitados, muitas vezes com um tracionador, assim, com a perna pendurada mesmo, elevada, e um objeto elevando mesmo aquele membro, tracionando. É como se fosse assim, colocando aquele osso no lugar, certo? Então, realmente, é bem agressivo,
mas é necessário, tá? É como se fosse um tracionador, vamos dizer assim. Eu tô tracionando aquele osso para ele ficar no lugar, tá? Então, por isso que às vezes precisa ficar naquela posição. E os pinos também são necessários aí para estar fazendo essa junção aí desses ossos, tá certo? Então, caso cirúrgico também, que eu falei para vocês, pode ser nesses 3 casos aqui. Vai depender muito, gente, muito da lesão, tá? Vamos voltar aqui para a questão dos primeiros socorros. Então, sempre que acontecer uma situação de fratura, gente, observar o quadro geral, né? Procurar lesões graves, principalmente em caso de hemorragia, porque a gente precisa prevenir choque hipovolêmico. Vocês lembram que são... Olha, professora. Oi. Peraí, eu tenho que sair daqui. Esse fêmur aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Peraí, deixa eu abrir a sua imagem grande. Ver se dá certo. Não é isso aqui não. Deixa eu clicar aqui em você. Não dá pra ver porque tá Peraí. Não dá, tá ruim a imagem. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ou só sou eu? Eu acho que é muita claridade. Lá no caso, né? Lá na casa dela. Eu acho que é a claridade. Distancie um pouquinho a imagem do celular para ver se... agora vi. Agora vi. Bem aqui, não é a quebra? Onde eu tô... Não é? Tem. Pronto. Tô vendo bem direitinho agora. E aí? Tem 8 parafusos. Pois é. É a perna do meu filho, do acidente de moto que ele sofreu. Né? Tem 8 parafusos nessa placa. Pois é. E aí, ficou desse jeito que eu falei, a perna elevada assim, sendo tracionada? Ficou curta. Eu já fiz 4 saltos para ele e deu errado, porque ele perdeu também o calcanhar no acidente. Caramba, que situação. E é caro, viu, lá no Horto Rio? Caro. Eu imagino. Qualquer saltinho lá é R$60, 50 e vai subindo. Eu paguei 35 para botar um salto na sandália havaiana e não deu certo. Não deu certo, né? Porque teve um encurtamento, né? Teve perda aí de estrutura. Além do frame, teve a perda do calcanhar, né? Nossa. Eu tenho todas as fotos de dentro. Todas as fotos do acidente eu tenho. Meu Deus do céu. Nesse caso da perda, professora, no calcanhar, é o que chamamos tendões, já? Ou não? Cortou o tendão. O tendão, gente, só para que vocês entendam, é um ligamento onde ele vai tá fixado no músculo, certo? E pode estar fixado no osso também. Então, pode ter tido sim uma perda aí do ligamento, né, do tendão. Ele fez, essa foi a primeira vez que ele fez. Olha, essa dá melhor. Tô vendo. Essa foi a primeira cirurgia que ele fez. Olha, aí botou a placa e ficou errado. Aí teve que abrir de novo para botar outra placa. Pois é, eu admiro muito o profissional que faz esse tipo de cirurgia, gente, porque é muito minucioso, né? Muito minucioso. E os cuidados, né? Os cuidados que deve ser, meu Deus, com um paciente desse, com uma pessoa vítima de um acidente desse. É muita... E fora que é uma restrição muito grande, né? Que o paciente fica restritivo aí de muita coisa. Mas vamos lá. Obrigada, Sueli, por participar e ilustrar a nossa aula com as fotos, né? Trazendo aí uma situação verídica. Então, vamos lá. Muita coisa, mas não dá pra... Cortou. Será que foi a minha internet ou a dela? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que foi a dela. Parou. Pronto. Pois vamos mais adiante. Qualquer coisa, Sueli, você pode entrar participando novamente. Pode me interromper.
Gente, lembra de choque hipovolêmico? Que é a hemorragia. Lembra que eu falei? Então, se a gente vê um caso de fratura exposta, a gente precisa controlar aquele sangramento. O ideal é que você esteja, você socorrista, com luvas, porque se vai ter contato com sangue, o ideal é que você se previna, né, aí com luvas, para não pôr em risco sua vida. E a gente pode colocar um pano limpo para fazer a compressão, certo? Imobilizar membro antes do transporte, exceção risco de morte. Gente, por que eu coloquei isso, tá? Hoje em dia, eu coloquei até entre parênteses aqui. Cuidado, hoje em dia não é mais permitido utilizar qualquer material para socorristas, tá? O que é que eles vão fazer? Eles vão utilizar talas específicas, que é o SAMU que utiliza. Eles não utilizam qualquer coisa. Quando a gente utiliza qualquer coisa, é porque a gente não é um socorrista profissional que vai ter lá o material, né? Mas o SAMU hoje não utiliza qualquer material. Eles vão utilizar o material adequado, que são essas talas aqui, ó, que eu coloquei na imagem. Que elas são dobráveis, flexíveis, tá? E vão ser seguras para estar fazendo esse tipo de imobilização. Trabalhar com delicadeza, a imobilização de membros só deve ser feito com 2 socorristas, que foi o que eu falei para vocês. Tem que ter muito cuidado com a pressão que é feita na hora de passar a atadura, né? Se fratura exposta, limpar o ferimento. Atenção, né, ao caso de hemorragia, sempre ter o cuidado de pegar um pano limpo, seco e procurar atendimento especializado, tá? Eu coloquei essa imagem aqui, eu não sei se vocês conseguem compreender, tá? Mas é uma camisa do próprio paciente. Ele teve uma fratura aqui no húmero, que é o osso, né, dessa parte superior. E o húmero, gente, se teve uma fratura aí, o que é que tá cortando? Estão conseguindo me ouvir? Tá. Eu tô. Então, eu acho que é a internet de Jaque que tá ruim. Mas vamos lá. É a camisa do próprio paciente, certo? Que a gente vai levantar tanto aqui na frente como atrás. E vai, ó, dar um conforto maior para esse paciente. Porque essa parte aqui, né, foi fraturada, lesionada. E aí vai dar um suporte melhor. Isso é uma situação, gente, que eu diria que não um acidente aqui em Natal, mas um acidente no interior, que tem que trazer essa vítima para Natal. E aí a gente não tem como imobilizar na hora. Faz uma situação dessa aqui que vai ser muito importante para estar evitando aí até perfurar o tecido, né? Priscila, essa situação você até mostrou naquele evento que teve com o professor Márcio, não foi? Exatamente. Eu lembro. Quem conseguiu assistir aí nosso evento, né, de início de ano, a gente trouxe essa situação, tá? E que é muito importante a gente falar, porque assim, quando se trata de imobilização, gente, não é qualquer pessoa que vai imobilizar, tá? Imobilização é uma coisa séria e que deve ser feita com um profissional adequado. Mas, como eu falei, numa situação dessa, que a gente tá no interior, que tem que se locomover, não tem uma ajuda, não tem um profissional, eu não tenho como conseguir um profissional de jeito nenhum, às vezes a gente pode ajudar dessa forma, tá? Mas só para lembrar que fratura é algo sério, algo grave, e que se você não tem entendimento, você pode aí pôr em risco a vida do paciente, tá? Então, não pode ser feito de qualquer maneira. Gente, eu tenho um vídeo para passar de imobilização que eu pesquisei aí na internet um vídeo que fosse mais coerente com a forma que eu ensino, tá? Que, como o Dani bem lembrou aí, eu já dei essa aula, inclusive, no início do ano, num evento que teve da escola, né? Não foi uma aula normal, foi uma aula diferente.
mas eu tentei achar um vídeo que fosse muito similar à minha aula prática. E eu encontrei um socorrista do SAMU, se eu não me engano, trazendo essa informação. Porém, eu só vou passar ela no final, tá bom? Para não atrapalhar nossa gravação, porque senão vai interromper nossa gravação, como eu já falei. O YouTube, ele bloqueia, tá? Então, eu vou passar quando eu finalizar a aula, aí eu passo os vídeos. E para quem perdeu essa aula de hoje, aí eu mando o link dos vídeos no grupo. Para quem não, porque como não vai ser gravada a parte do vídeo, aí eu mando para eles. Certo? Então, vamos deixar em stand-by, como seria uma imobilização correta. E no final da aula eu reforço, tá? Então, como a gente já falou, gente, fratura exposta, vai ter hemorragia, a gente precisa conter o sangramento, né? Teve aqui uma simulação, né, que a gente precisou até arrancar um pedaço aqui da bermuda, já que não tinha um pano no local, e aí conteve o sangramento, certo? Com o pano mesmo, com a bermuda mesmo. Não jogar nada em cima, tá? Porque a gente pode piorar a situação e de repente infeccionar o local. Então, só contém o sangramento. Pode enfaixar para fazer um curativo compressivo? Pode. Né? Eu coloco um pano limpo e passo uma atadura ali que vai fazer a função da minha mão, né? De estar comprimindo o local. E aí eu chamo o socorro para estar dando assistência especializada, certo? Alguma dúvida em relação à fratura? Lembrando que vai clarear mais em relação aos procedimentos no final da aula, que eu vou estar passando o vídeo, certo? Podemos iniciar aí a parte de convulsão? Sim ou não? Eu não tô... Sim, pode. Certo. Então, vamos lá. Eu tirei um pouquinho aqui do slide que eu quero... É um assunto de extrema importância que vocês precisam tirar todas as dúvidas de vocês. E aí eu gostaria de saber o que é que vocês entendem por convulsão. Me falem aí o que é que vocês compreendem por convulsão. Alguém pode me falar? Febre alta, né? Pronto, febre alta. Sueli trouxe uma causa, de repente, para estar existindo aí uma convulsão. Eu já presenciei alguém... eu já presenciei alguém ter uma convulsão tendo uma crise de hipertensão. Sim. Muito forte. Certo, perfeito. E aí, Dani, me relata aí como foi esse episódio, nessa crise convulsiva, como é que foi? O que é que você conseguiu visualizar no paciente? Eu estava no hospital, inclusive com meu esposo. Aí chegou um paciente em convulsão, aí o SAMU que trouxe. Aí a moça explicou a situação em que ele estava e que ele tomava um remédio controlado. Certo. Aí só que ele não tinha tomado esse remédio que controlava as crises. Sim. Aí devido à hipertensão afetou a situação dele. Certo. E aí você, na hora, viu ele convulsionando ou não? Ele já chegou lá sendo socorrido, mas não estava mais em crise? Ou você conseguiu visualizar ele convulsionando? Quando eu consegui visualizar, porque foi tudo muito rápido, ele se tremia bastante e não correspondia não atendia, não respondia as perguntas. Sim. Que os profissionais lá faziam. Até certo ponto ele entendia, mas ele gesticulava, não falava, gesticulava, mas até então, aí depois disso a gente saiu do local, né, para dar prioridade. Certo. Então, o que você observou, tremores, né? Movimentos involuntários do paciente, mas ele ainda não conseguia verbalizar, mas ele conseguia se comunicar. Então, significava que ele estava consciente, né? Ele conseguia responder aos estímulos. Certo, perfeito. Alguém tem alguma mais
alguma informação a mais para falar sobre convulsão que vocês entendem? O meu filho, quando era menor, meu filho mais velho, né? Sim. Ele teve febre alta e chegou a dar convulsão. Certo. Aí depois ele chegou um tempo dar sem febre, sem nada. Sem causa alguma, aparente. Sem causa alguma, Certo. Aí a gente fez um eletro, né, nele, só que também não deu nada. Mas mesmo assim ele ainda chegou a tomar 2 anos de Gardernal. Perfeito. Não perfeito pela situação, perfeito a sua comunicação. Para que a gente possa estar conversando sobre isso. É muito importante. Diga, professor, e já que tocou no assunto, que eu esqueci de contar, que aconteceu isso com minha filha. Ela foi para a escola sem tomar café, aí teve uma hipoglicemia na aula de educação física, caiu, bateu com a cabeça no chão e ela teve uma convulsão. A gente levamos ela para o hospital. Quando ela chegou lá, aí ela começou a ter uma crise de convulsão. Em seguida veio o desmaio e ela começou a vomitar sangue. E saía tanto pelo nariz como pela boca. Aí eu entrei em desespero, porque eu achei que teria sido um traumatismo, né? Devido que ela tinha sofrido essa queda. Mas no final tudo deu certo, graças a Deus. Aí ela fez a tomografia. Ela fez a tomografia, não tinha sido nenhum trauma, só devido a lesão mesmo, mas esse fato aconteceu com minha filha, a convulsão. Certo. Ela não teve mais nenhuma crise depois disso? Não, nenhuma vez, graças a Deus. Foi só devido à pancada no momento. Estão trazendo algumas situações que vai ser bastante importante para a gente conversar e entender melhor, né? Vocês trouxeram uma situação de febre, mas que teve recorrência de episódios de convulsão, né? Que foi o caso de Jaqueline, não foi só uma crise, né? Foram outros episódios sem causa aparentemente, né? E teve Dani que trouxe aí por conta de uma queda, né? E na verdade a causa principal foi a hipoglicemia, né? A hipoglicemia que levou à queda e a queda que levou à convulsão, tá? Então 3 situações na verdade, uma hipoglicemia, queda e 2 em uma, né, no caso, e a questão da febre. Sueli também trouxe, né, como a causa a febre. Então vamos conversar. Gente, primeira coisa, eu gostaria de conceituar o que é convulsão, tá certo? A convulsão, gente, ela é uma descarga elétrica, é como se fosse um aumento excessivo de uma atividade cerebral. Então, vamos lá. A gente não viu lá em sistema nervoso. Eu vou voltar aqui para olhar para vocês, que eu me identifico melhor falando, olhando para vocês. Então, vamos lá no sistema nervoso, a gente viu que quem é que faz a atividade, quem é que gera o impulso, não são os neurônios, vocês lembram lá em sistema nervoso? Então, sim, aquele impulso, né, que vai ocasionar lá no neurônio, ele vai estar desordenado, como se fosse assim, tendo uma carga elétrica direto, um impulso nervoso direto, como se não tivesse um repouso, tá? Então, é uma descarga elétrica mesmo, é um impulso nervoso que vai estar lá de forma desordenada. A gente chama de uma atividade elétrica desordenada. Tá? Então, a crise convulsiva ou convulsão ocorre devido a um aumento excessivo e desordenado da atividade elétrica das células cerebrais, que nesse caso são os neurônios. Caracterizada, né, que vocês trouxeram aí, bem evidente, caracterizadas por movimentos desordenados, repetitivos e rápidos de todo o corpo, que é aquele movimento exuberante, né, bem... também pode ocasionar perda temporária de consciência. Pode ocasionar, tá? Que foi o caso que Dani trouxe, que o paciente estava tendo uma crise, mas estava consciente. Aumento da salivação, ranger de dentes, perda de controle do processo urinário, defecação. Lembra que eu disse que é um movimento desordenado, que é uma atividade elétrica lá que está trazendo um aumento excessivo.
Se é um movimento desordenado, gente, se há contração, há um movimento do esfíncter. O que é esfíncter? É como se fosse uma válvula que vai fechar e abrir na hora de urinar e defecar. Se eu estou causando um impulso excessivo, desordenado, não há um controle. Ele vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, e aí a pessoa pode defecar e urinar. Por isso que acontece do paciente estar convulsionando e ele urinar e defecar, tá certo? Porque não há um controle desse esfíncter, tá? Entendido isso aí? Então, vamos passar. Trouxe aí as causas que vocês falaram, né? Falaram muito da febre, que tá aqui, e falaram da hipoglicemia. Ou seja, realmente são causas que podem gerar aí uma convulsão. Mas eu trouxe outras, né? Por exemplo, a pessoa inalar um produto químico muito forte, ela pode ter uma convulsão. Um erro no metabolismo do organismo, deixando o corpo bem básico, não tendo controle aí de acidez. Isso é por questões de metabolismo mesmo. O metabolismo tem um erro lá, e aí deixa o organismo muito básico, não tem acidez nenhuma, aí dá a convulsão. Um traumatismo na cabeça, que poderia ser uma causa também de uma queda, né? Hipocalcemia, hipo é abaixo, né? Calcemia, de cálcio. Então, quando o cálcio está muito baixo, pode gerar aí também uma convulsão. Hemorragia intracraniana. Edema cerebral, que é um inchaço no cérebro. Tumores pode levar até a convulsão. Intoxicação por gases, álcool, drogas, ou seja, aí uma overdose pode levar a convulsão. E por último, propositalmente, a epilepsia. E aí vou até sair de slide, que a conversa vai ser longa. Epilepsia pode ser a causa da convulsão. E aí eu pergunto, gente, o que é que vocês entendem por epilepsia? Porque eu vejo muito as pessoas entendendo que epilepsia e convulsão é a mesma coisa, tá? E aí eu queria trazer isso de forma bem, apesar da aula ser sobre convulsão, mas não tem como falar de convulsão e esquecer a epilepsia, tá? E aí eu gostaria de trazer isso de forma bem clara para vocês. Vocês sabem diferenciar epilepsia e convulsão? Ou é a mesma coisa são dois termos diferentes para classificar a mesma coisa. O que é que vocês acham? Eu achava que era a mesma coisa, não é não? Vamos lá, vamos descobrir. Alguém acha que é diferente? Vai lá, Dani. Professora, eu assim, não sei se existe diferença, mas tinha uma prima minha que um dos partos dela, ela teve eclâmpsia e ficou tendo ataque epilético como sequela. Certo. Então vamos lá. E como é o ataque epilético dela? É uma convulsão? Das vezes que eu presenciei, algumas vezes, ela se batia bastante e era uma crise bem agressiva, que tinha que ser várias pessoas para segurar ela. Então, é uma convulsão? Eu achei mais forte do que a convulsão, professora. Tá. Para ser sincera. Não, professora, é um ataque epilético. Gente, é um assunto que eu amo dar, porque gera mesmo uma confusão, né? A gente fica, meu Deus, é a mesma coisa? Não é. Vamos lá. Fechem os áudios para ficar bem nítido aí o nosso som e vocês compreenderem, porque a nossa aula vai ser baseada em cima disso, tá certo? Porque eu acho que é de extrema importância a gente saber identificar e diferenciar. Porque eu acho que a convulsão, né, o paciente, ele esquece do que acontece. Certo.
O epilético nele, não esquece. Tá. Eu digo porque eu já fui no supermercado e teve um rapaz que teve uma crise assim do meu lado. Aí eu nem sabia se ele era epilético ou não, mas eu só afastei as coisas de perto dele e deixei ele se bater. Aí quando ele se levantou, ele falou que era epilético para mim. Então ele não esqueceu o que estava acontecendo. E ele já sabia que aconteceu. Que ele ia dar, né? No caso, ele foi se abaixando aos poucos e pronto, e aconteceu. Tá. Aí eu acho que tem essa diferença aí. Agora, por quê, eu não sei. Perfeito. Perfeitos exemplos aí, que ilustrou tudo que eu queria falar. Vamos lá. Primeira coisa. Epilepsia. Epilepsia. Não é ataque epilético, nem convulsão. Nem crise convulsiva. Epilepsia. A palavra epilepsia significa uma doença cerebral. Certo? Então, epilepsia é uma doença. Tá? Então, essa epilepsia, ela pode trazer alguns sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Crise convulsiva ou crise epilética, tá? E aí que tá o grande X da questão. Então, a crise convulsiva, eu não disse que poderia ser causada por uma epilepsia, ou seja, pela doença. E a crise convulsiva vai ser um sintoma da doença, tá certo? Então, Jaqueline trouxe aí crise epilética. O que é isso? Ela pode acontecer de diversas formas. Onde o paciente pode estar consciente, onde o paciente pode estar inconsciente. Ela pode ter uma forma que o paciente apenas apaga, tipo assim, ó, ele tá normal aqui. Aí ele sente um mal-estar. Aí ele pode até verbalizar, dizendo assim, vou ter uma crise. Certo? E aí ele apaga. Ele fica com um olhar vago, não lembra o que está se passando e fica lá paradinho. Pode acontecer de alguns ter um tremor na boca, ter um tremor no olho, ter um formigamento na mão, certo? Isso é uma crise epilética desse tipo, tá? De uma forma mais branda. Isso dá muito em crianças, em bebês. E esse é o grande perigo, que muitas vezes a mãe não sabe que ele está tendo essa crise. Acha que ele está quietinho lá, mas deixa que ele está inconsciente. Ele não sabe o que está se passando, o bebezinho. Então, por isso que é muito perigoso, tá? Existem casos, por exemplo, outras crises, que a pessoa fica só assim, ó, com um tremor no braço, né? Existem crises, por exemplo, em que um efeito de luz, tipo, sabe aqueles jogos de luz, ou até mesmo quando o sol bate em alguma placa, em alguma coisa que irradia no seu olho, que reflete no seu olho, isso pode gerar uma crise epilética para quem tem epilepsia, tá? Então, tem pessoas que são fotossensíveis, que tem epilepsia, que pode causar crise devido a uma luz forte. E aí, ela pode ser dessa forma, o paciente apagar. Tem casos que ele fica consciente, que ele tem esse tremor na boca, ou ele fica com o olhar vago, mas ele sabe o que é que está passando. Ele sabe o que é que está acontecendo com ele. Então, tem várias crises epiléticas, tem vários tipos, tá? A crise convulsiva também é um sintoma da epilepsia, pode ser também, tá? Mas a crise convulsiva, ela também pode ser por outros motivos, não somente pela epilepsia, pela doença, né? Como a gente já falou, febre alta, inalação de gás. O que eu quero deixar bem claro, que a crise convulsiva, ela é bem exuberante. Ela é bem, a pessoa se debate bastante no chão. Então, eu posso chegar a dizer que essa crise convulsiva é uma crise epilética? Posso, porque não é um sintoma da epilepsia. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que toda crise convulsiva é exuberante, é se batendo no chão, é se contorcendo, é ficando roxo o paciente, o músculo se contraindo, a pessoa ficando toda rígida. Então, a convulsão, ela é assim, exuberante.
Já os sintomas da epilepsia, ele tem de diversas formas. Pode ser mais leve, pode ser uma coisa mais discreta, mas sempre a convulsão vai ser exuberante. Sempre. Convulsão é uma crise bem exagerada, tá? Conseguiram compreender um pouquinho? Eu sei que é um pouco confuso, mas é entender que epilepsia é uma doença, convulsão é um episódio, é uma situação que existe uma causa para ela acontecer. Alguma coisa está desorganizada no organismo que ocasionou essa convulsão. Já a epilepsia não, é um problema neurológico que vai trazer algum sintoma. Tá? É uma doença. Pode falar, Débora. Minha prima, ela toma o remédio controlado dela, mas se ela ficar muito nervosa, não tomar o remédio certinho, ela tem crise. Quando ela tem crise, ela fecha as mãos com muita força, os lábios, a ponta dos dedos, muda de cor como se ela estivesse tendo uma crise de asma e chega a atrapalhar, de fato, a respiração dela. Então, como a família já sabe do problema, já há décadas que ela tem isso, então a gente já fica atento com ela. No domingo, faleceu a irmã dela e praticamente 90% da família dela está com Covid e estão todos internados no interior. Então, o meu primo, filho dela, foi e me avisou, disse que já quis dar um ataque por conta do nervosismo dela. Que muito normal acontecer isso, tá? Porque o nervosismo mexe com a questão neurológica. Isso. E aí desencadeia uma crise, certo? Então, quem tem epilepsia tem que tomar medicamento controlado. Não pode deixar. Oi. A epilepsia, ela fica da dormência também? Dá sim. Tá? Então, gente, como é que eu consigo? Aí vem o grande X da questão, que vai ser bem importante para a Jaqueline. Escuta aí. Deixa eu dizer logo, rápido. Tá. Na primeira vez que meu filho teve, eu tinha acabado de tirar a temperatura dele. Certo. Tinha molhado, não um pano molhado. Molhado não, como chama, úmido, né? Eu coloquei na testinha dele e tal, aí tirei a temperatura, estava em 37. Tá. Só foi o tempo de eu deixar a bacia lá dentro, quando eu voltei ele já estava se tremendo e babando muito. Só a primeira vez que ele deu foi assim. Certo. Aí depois, ele sem febre, sem nada, no dia seguinte já isso, aí ele deu também. Entendi. Aí foi quando a gente fez os elétricos, fez tudo, aí também não deu nada, mas mesmo assim, ele ainda chegou a tomar 2 anos. Pronto. Aí foi bom, porque eu ia falar em cima disso, tá? Em cima desse seu discurso. Vamos lá. Priscila, como é que eu vou... Eu não sou neurologista, tá? Mas a gente tem a noção básica, que é o que eu vou passar para vocês. Como é que dá o diagnóstico de epilepsia? Né? Jaqueline, eu vou direcionar para você, porque isso é muito importante diante do seu discurso. A gente dá o diagnóstico de epilepsia quando existe 3 crises convulsivas sem causas aparentes. Tipo, uma febre alta, hipoglicemia, uma queda. Não tem causa. Não vi causa. Então, 3 ou mais crises convulsivas sem uma causa aparente. A gente já dá o diagnóstico clínico, tá? Então, a epilepsia ela é muito clínica e não à base de exames. Por quê? Vou explicar. Porque dá muito exame, o falso negativo, né? Muito. Por quê? Ele vai medir a atividade elétrica, o exame do cérebro. Ele vai estar lá medindo. Se ele tiver uma crise, mesmo que não seja uma crise convulsiva, seja uma crise epilética discreta, o cérebro dele vai mostrar que houve uma desordem naquela atividade elétrica. Porém, só vai apresentar essa desordem no exame se ele tiver tido a crise na hora do exame. Então, é muito difícil
a gente acertar a hora que a pessoa vai ter uma crise convulsiva na hora lá do exame. Então, por isso que não é tão fiel o exame de imagem, o exame, né, que a gente tem lá comprovação que ela tem epilepsia. A epilepsia ela é muito mais clínica, muito mais observando os sintomas do que realmente observando um exame, tá certo? Então, por isso que foi iniciado o Gardenal com seu filho, porque houve uma história clínica que dava indícios que ele tinha a epilepsia, certo? Aí vamos lá, o Gardenal, ele é muito comum, tá? Gente, me desculpem eu estar abrindo esse leque para epilepsia, mas eu acho que é de extrema importância. Não dá para falar só de convulsão na aula. Eu acho que tem que entrar sim na questão da epilepsia, até porque é uma doença muito negligenciada, é uma doença que as pessoas têm um preconceito enorme, e o preconceito é por falta de conhecimento, tá? Então, eu vou trazer algumas situações que eu passei na minha vida com vítimas de crises e que só deixa mais claro como a população é preconceituosa, tá? Em relação a essas doenças, e eu sei porque é a falta do conhecimento. Se não tem conhecimento, a gente julga, a gente fala de forma errada, né? Então, como eu falei para vocês, a epilepsia é algo que é mais clínico do que realmente por um exame, certo? Outra coisa, só é o Gardenal que se utiliza porque é muito falado, é um anticonvulsivo muito falado. Não, existe uma gama enorme de anticonvulsivantes, tá? Em torno aí de 10 ou mais tipos. E quem é que vai escolher, gente? Quem é que vai escolher? É o neurologista. É o médico mais indicado para estar fazendo a escolha desse tratamento, tá? Cada caso é um caso. Se você conhece alguém que tem epilepsia, você conhece um tipo, um caso. Você não pode dizer que conhece a epilepsia conhecendo apenas um paciente que tem. A epilepsia, ela se mostra de várias formas. Então, cada caso é um caso. Não tem como eu conhecer a epilepsia conhecendo só uma pessoa que tem, tá? Porque pode ser de um jeito, numa pessoa, na outra pode ser totalmente diferente. Então, por isso que existem vários tipos de tratamento, certo? O Gardenal, porque ele é mais utilizado? Ele é muito utilizado pelo médico generalista, ou seja, o clínico geral. Geralmente é a primeira opção de escolha para o clínico geral. Você foi para o pronto-socorro, identificaram essa situação de crise convulsiva, passa o Gardenal. Mas é interessante que você vá para um especialista, porque ele vai conseguir cuidar melhor do seu caso. Ele é especialista no sistema nervoso. Ele que conhece, ele estudou mais sobre aquele sistema. E aí ele vai ter um aparato melhor, tá? Outra dúvida, já que vocês vão ser atendentes de farmácia também, eu gostaria de esclarecer em relação a mais coisas sobre o medicamento. Tem muitos alunos meus que me questionam, Priscila, quem tem epilepsia não pode engravidar, não é isso? Aí eu digo, vamos lá. Quem toma o medicamento controlado, o anticonvulsivante, tem lá na bula dizendo que realmente é contraindicado, tá certo? Para gestante. Porém, eu não gosto de dizer assim com todas as letras que você não pode engravidar. Isso aí você vai conversar com o seu neurologista e vai conversar com o seu ginecologista, tá certo? E aí eles vão encontrar uma melhor forma de encontrar uma solução para o seu caso. Já existiu casos de engravidarem, sim, de mulheres engravidarem fazendo uso do medicamento. Só que o medicamento vai ser readequado e vai existir um tratamento para ter o filho. Fazendo que o uso de medicamento vai ter que usar o medicamento para ajudar na formação do tubo neural do bebê, vamos supor, porque
esse medicamento anticonvulsivante, ele pode dar má formação no tubo neural do bebezinho, que é o bebê nascer com deformidade, com um sistema neurológico alterado. Então, eu vou fazer o quê, gente? Me preparar para isso. A mulher, ela vai tomar um medicamento, que é o ácido fólico, que toda gestante toma, mas aí, quem tem epilepsia vai começar esse tratamento antes de engravidar, certo? Para estar aí preparando o organismo para receber esse bebezinho. Tá? Então, o ideal seria, se quer engravidar, vamos engravidar com responsabilidade, vamos planejar essa gravidez, vamos conversar com o neurologista, saber se meu caso eu posso engravidar ou não, porque tem casos mais graves que realmente pode ser contraindicado, tá? Dependendo dos usos dos medicamentos. O que não é interessante, a mulher simplesmente engravidar e parar de tomar o anticonvulsivante. Isso não é interessante, tá? Por quê? Pior sem o medicamento do que com o medicamento. Porque ela vai começar a ter crises convulsivas e essa crise convulsiva, ela faz o quê, gente? Ela vai ter movimentos de contração excessivo muscular e com certeza vai expulsar o bebê. Nesse movimento, se expulsa a urina e as fezes, imagina um bebezinho que está dentro do útero, né? Então, o que não dá para a gente orientar e dizer, pare de tomar. Não pode, tem que checar tudo com o médico. Essas informações eu acho de extrema relevância, por isso que eu estou trazendo para vocês, principalmente que vocês podem ser balconistas, né? Ser assistentes lá do farmacêutico, e aí é importante vocês terem esse conhecimento. Certo? O que mais que eu posso estar trazendo aí da epilepsia, gente? Deixa eu ver. Em relação às crises, vocês já sabem, crise epilética ela tem vários tipos, né? Que a gente já discutiu aqui. Crise convulsiva, ela é exuberante, ela é bem forte. E aí, eu gostaria de trazer aqui os sinais e sintomas da convulsão, tá? Que é inconsciência, então a convulsão, gente, ela vai ser mesmo, a pessoa perde a consciência. Na crise epilética, não, ela pode estar consciente, tá? Então, geralmente, quem convulsiona, ela não consegue nem sinalizar que vai convulsionar. Quem consegue sinalizar é mais quem tem a crise epilética, que é de uma forma mais sutil, tá? Mas a convulsão, ela já é mais agressiva. Muito mais agressiva. Então, ela vai ter uma queda aí desamparada, vai ter o olhar vago ou vai revirar os olhos, vai ter um suor excessivo, vai ter dilatação da pupila, que é a midríase, vai ter os lábios e os dedos, as extremidades cianóticos. O que são cianóticos? Arroxeados, ficam bem roxo mesmo. Espumar pela boca, né? Aquela salivação excessiva. Pode morder língua, lábios, por conta dos movimentos que são bem exuberantes. O corpo fica rígido, há uma palidez, movimentos involuntários e desordenados, pode urinar e defecar. Então, esses são os sintomas aí da convulsão, certo? O que é que eu devo fazer, gente? E o que eu não devo fazer numa situação de primeiros socorros? Isso é de extrema importância, o conhecimento. Tentar evitar a queda desamparada, você deve tentar ao máximo, apesar que às vezes é impossível a gente conseguir. Por que eu digo tentar evitar a queda? Porque evita aí um trauma, de repente, né? Afastar os objetos que possam machucá-los, porque como tem esse movimento exuberante, ela pode se bater aí em algum objeto, se machucar. A principal coisa, gente, proteger a cabeça e lateralizar a cabeça. Essas são as duas principais manobras que vocês têm que fazer. Proteger e lateralizar. Por que proteger? Porque como o movimento é muito exagerado, ele pode traumatizar aí. Tem uma lesão grave na cabeça. Segundo, por que lateralizar? Lembra que eu disse que vai ter baba excessiva, salivação, espumar pela boca. Se ela fica assim, de barriga para cima, ela pode broncoaspirar.
aquela saliva. E aí, a saliva, ela vai entrar no local da respiração e a pessoa vai morrer asfixiada, né? Vai ter lá líquido no local da respiração. E esse líquido pode até cair no pulmão, agravando muito mais, tá certo? Então, por isso que tem que lateralizar, para deixar escorrer, tá certo? Pelo amor de Deus, não coloca a mão na boca da vítima para segurar a língua. Língua não enrola, isso não existe, é um mito. Quem faz a gente engolir, deglutir é a língua. Então, ela não vai enrolar. O que é que acontece? Quando a gente tá assim de barriga para cima, a língua ela vai descer, ficar tampando a respiração, e aí a pessoa fica asfixiada e aí tem essa impressão que enrolou a língua. Não enrolou. Simplesmente ela relaxou dentro da boca e fica lá tampando a respiração. Então, por isso que quando a gente lateraliza a pessoa, a língua cai para o lado, facilitando assim a respiração. Se você colocar a mão na boca da vítima, ela vai morder você de uma forma muito excessiva e que vai lhe causar um dano aí no seu dedo. De verdade, grave, tá? Então, não se bota nada, deixa lá ela se debater, deixa lá ela morder. É melhor que ela morda e depois a gente cuida dessa mordida da língua dela do que a gente ficar lá impedindo os movimentos, tá certo? Jamais impedir da pessoa se debater. Ninguém pode segurar a vítima na hora que ela está se debatendo. Não pode. Deixa ela se debater, gente. O importante é vocês cronometrarem quanto tempo que foi esse episódio, até para relatar para o médico, tá? Geralmente não deve passar aí de 3 a 5 minutos. Não deve. Quando passa, já vem situações mais graves, tá? Que pode até levar uma parada cardiorrespiratória, tá certo? E aí a gente precisa aí tratar com mais urgência, né? Com emergência mesmo, que tem que fazer reanimação, tem que promover a ventilação do paciente. Porque pode acontecer de se agravar dessa forma, tá? Então, não conter os movimentos, eu vou trazer até aqui para vocês, né? Esperar acabar, né? Acalmar a vítima quando ela voltar à consciência, que ela vai ficar sem entender nada, sem saber o que está acontecendo. E aí analisar, gente. Se for o primeiro episódio dela, leva para o hospital. Por quê? Precisa entender qual foi a causa daquela convulsão. Então, se for a primeira vez que aconteceu isso com a vítima, leva ela para o hospital. Se é algo recorrente, a gente já sabe que ela tem epilepsia, pergunta se ela tomou a medicação. Se ela não tomou, já dá de imediato aquela medicação para ela, que aí vai controlar, tá certo? Aquelas crises. Mas se foi a primeira vez, imediatamente para o hospital, porque a gente precisa entender a causa dessa convulsão. Professora. Oi. No caso do meu menino, né, eu tirei a temperatura dele, estava em 37. 37 é alguma coisa. Só que quando ele chegou no hospital, continuava 37, porque eu tirei com a temperatura na axila. Mas quando ela botou o termômetro na boca, ela estava em 40. Pois é. Aí, qual a diferença? Porque a temperatura fora deu uma temperatura. E na boca já deu outra, né? Isso, pode acontecer. Não é pode comum. Acontecer. Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer, tá certo? Com as extremidades não ser tão fiel, tá certo? Tanto quando ele tem febre, ele hoje já é de maior, né? Já tem 22. Mas quando ele tem febre, o corpo dele fica normal, todo gelado, normal. A gente sabe que quando eu boto a mão no coração, tá muito acelerado. Ou fica vermelhinho, né? Não fica normal, ele fica normal. Você não diz nunca que ele tá doente. Só quem conhece, o semblante dele muda assim um pouco. Entendi. Mas a gente nota, Tá vendo como cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Ele fica gelado, normal. Pois é, interessante. Mas a temperatura está no dente. É interessante isso. Oi, Ediclésia. Mito ou verdade? É uma pessoa tendo um ataque. Uma gestante não pode ver?
Não, isso vai muito da pessoa, tá? Isso é porque ela pode ficar nervosa e de repente ter uma piora, mas nada relacionado a uma coisa mais séria, não. É só. Então é mito, né? É mito. Isso é só, tipo, se for uma pessoa que é muito nervosa, vai se aperrear e de repente ter contrações. Mas que não está nada relacionado à doença, tá? Gente, mas tem muitos mitos relacionados à epilepsia. Muitos, tá? Eu vou dizer uma situação. Lembra que eu disse que ia trazer alguns casos para vocês que aconteceu comigo? E aí eu vou trazer para vocês verem como essa doença ela não é esclarecida para as pessoas e como as pessoas negligenciam e como elas tratam com preconceito, né? Inclusive as pessoas que têm epilepsia, elas são muito reprimidas, elas têm vergonha de mostrar que tomam medicação, de relatar de repente no trabalho que tem. Porque é importante, sabe? Ela dizer, olha, eu tenho epilepsia, caso aconteça, vocês devem proceder dessa forma e não tem mal nenhum nisso. Não tem mal nenhum. Porém, elas não se sentem à vontade de dizer porque as pessoas já visualizam ela como uma pessoa inválida, uma pessoa, já vão ter medo, enfim. É o que eu falei da situação, né? O preconceito. E o preconceito, ele só existe por falta de conhecimento. Minha prima, o povo, quando ela tá muito nervosa e o pessoal já faz aquela piadinha sem graça. Olha, cuidado que ela tem a doença do cachorro doido. Tá vendo? Daqui a pouco ela vai daqui a pouco ela começa a babar. Você já tomou seu Gardenal? Já? Cuidado, porque senão se ela morder, vocês vão pegar raiva, sabe? Ficam fazendo brincadeira assim com ela. Chata. Nossa É senhora. terrível. Eu achava que tinha melhorado mais isso, mas não, eu vejo que ainda é muito forte. Hoje O Gardernal, ele mexe também com o sistema nervoso, né? Mexe. Ele é único, exclusivo para mexer com o sistema nervoso. Sim, muito. Porque ele era muito tranquilo. Aí, com o tempo, ele queria, assim, ele tinha um ano e meio, quando isso aconteceu. Aí ele queria morder. Ele não mordia, mas de repente ele começou a morder crianças. Aí a médica falou, né? Aí a doutora Terezinha foi disso, que era do medicamento, isso aí que mexia com o sistema nervoso. Tem muitos mas foi mais no início. Foi mais no início. E até quando eu dava o remédio. Depois aí quando eu dava o remédio, ele falava que a língua dele é como se ele não sentisse, como ficasse dormente. É isso mesmo. Ele não sentia a língua dele. Aí depois ele se adaptou. Minha mãe tomou anticonvulsivante não para epilepsia, mas eu acho que eu até comentei com vocês, para neuralgia do trigêmeo. Então o tratamento dela era com anticonvulsivante. E ela tinha muitos efeitos colaterais, muitos mesmo. Então os anticonvulsivantes, eles têm muitos efeitos colaterais ruins. Até o corpo se adaptar. Vamos lá. Dani quer falar algo? Um tempo desse, ela conversando comigo por telefone, né, pelo WhatsApp, aí ela começou a chorar, que teve a campanha de vacinação dos cachorros, né, contra a raiva. Sim. Aí a sobrinha dela foi e disse, tia, já foi tomar sua vacina? Aí ela disse, não, minhas vacinas tá tudo em dia. Ela foi e disse, tá não, que a senhora ainda tomou a vacina da raiva, contra a raiva. Gente, que horror. Aí a bichinha ficou super mal. Não, então vamos lá, eu queria trazer essa situação para vocês, né? Eu tava no ônibus, certo? E no tempo eu tava estagiando na faculdade, né? Eu tava no primeiro período da faculdade. E a gente, no primeiro período, estagiava lá em lar de idosos, né? A gente via a rotina do enfermeiro em lar de idosos, que é muito mais voltado para curativos, tá? A rotina de idosos em lar de idosos é muito mais voltada para isso. Claro que tem outras funções, né? Atribuições, mas a gente ia para lá mais para aprender essa parte curativa. E aí, na volta, eu tava toda de branco, com jaleco dentro da bolsinha, né? A bolsinha transparente e tal. E aí, eu escutei dentro do ônibus um grito lá atrás e as pessoas pedindo socorro.
E alguém sinalizou, né, que chama essa menina aí de branco da frente, né? Que eu tava toda de branco, então as pessoas já identificam como um profissional da saúde, né? Quase que eu dizia, não, mulher, eu sou açougueira. Porque no primeiro período, mulher, da faculdade, você não sabe de muita coisa, não. E aí eu, mas fui lá, né, prontamente ajudar. O que é que eu me deparei? Com a situação de agressividade, tá? Tinha uma senhora, uma jovem senhora, em cima dessa vítima, né, agredindo, mandando o demônio sair dela, né, que ela estava com o demônio. Gente, era agressão física mesmo. Ela esmurrava a mulher, pedindo para o demônio sair. E eu disse assim, senhora, por favor, me dê licença, ela não tá nada com demônio, isso é uma doença, isso é um episódio, isso é uma crise convulsiva, ela precisa de ajuda, precisa que todo mundo saia de perto, eu preciso proteger. Enfim, essa mulher comprou uma briga lá, insistentemente gritando dentro do ônibus, foi preciso o motorista parar para resolver essa situação. Ou seja, quando a menina voltou à consciência, a menina toda machucada, transtornada, né? E ela tinha epilepsia, realmente tinha esquecido de tomar medicação, e aí teve que passar por uma situação dessa, gente. É muito constrangedor, é muito triste a questão das pessoas terem... Eu não tô aqui falando de religião, tá, gente? Eu tô falando de falta de conhecimento, porque isso aí é falta de conhecimento. E um desrespeito, né? Porque por mais que fosse na crença religiosa dela o demônio, ela não tem o direito de agredi-la. Ela não tem esse direito. Ela faça as orações dela lá, mas não tem o direito de agredir a menina, né? Então, assim, para vocês verem como existe, como é pesado esse preconceito, como é triste a falta de conhecimento. E se vocês puderem levar essas informações, se tiver num ambiente que esteja acontecendo essa situação, que alguém tenha dúvida, que alguém solte uma piada desagradável, que vocês estejam lá de prontidão para ensinar, né, para mostrar, para trazer o conhecimento para essas pessoas, porque a gente só consegue mudar o mundo dessa forma, por mais que seja uma formiguinha, né, mas que cada um fazendo o seu papel, cada um sendo uma formiguinha, um dia a gente consegue mudar o mundo, né? Não, o que é que adianta eu fazer sozinho, mas se fulaninha aconteceu a mesma coisa e não fez, mas pelo menos você fez, e aquela pessoa que aprendeu vai passar para outra e assim por diante, tá? Então o intuito da aula de hoje é para ensinar vocês a como proceder numa situação dessa, mas muito mais do que isso, levar a informação, levar o conhecimento, tá certo? Então, a forma correta que a gente deve estar agindo aí é protegendo a cabeça, lateralizando pelo menos, tá? Observar quanto tempo passou aquele episódio, saber se a vítima ela já teve outros casos, se ela tem alguma doença, e aí... É isso, gente. Nunca aconteceu. Licença, professora. Pode falar, Rayane. Desculpa, às vezes eu fico voando. A epilepsia, ela também baba, essas coisas. É o mesmo cuidado da convulsão que a gente tem que cuidar da cabeça, essas coisas? Mesmo. Mesmo cuidado, né? Pode ser que ela tenha a convulsão. Quem tem epilepsia, ela pode ter a crise convulsiva. Mas também pode não ter, tá certo? Pode ser uma coisa mais tranquila, só uma crise epilética mais tranquila. É o que eu estou dizendo. Crise convulsiva, independente da pessoa ter epilepsia ou não, é essa crise exuberante, que se bate, que baba, que, enfim, fica inconsciente. Sendo ela uma vítima de uma doença, epilepsia ou não, a crise convulsiva ela não muda. Crise convulsiva independe se a pessoa tem epilepsia ou não. Agora, se não for crise convulsiva, se for uma coisa mais leve, vai ser crise epilética, tá certo? Entendido isso aí? Então, maravilha. Sim. Os primeiros socorros eu já falei, né? Mantenha-se calmo e acalme quem assiste a crise, para a gente não
ter muitos curiosos aí em cima dessa vítima, trazendo até algum dano para ela, colocar a pessoa de lado com a cabeça baixa, tá? De modo que a saliva possa escorrer para fora da boca. Desaperte a roupa em volta do pescoço para facilitar a respiração. Ponha qualquer coisa macia debaixo da cabeça ou ampare esta com a sua mão, impedindo de bater no chão, né, ou contra objetos, porque pode lesionar. Permaneça junto da pessoa até que volte a respirar calmamente e comece a acordar, para ela se sentir segura, certo? E ofereça-se para ajudar no regresso à casa ou chamar alguém da família, tá? Porque às vezes fica transtornado, fica angustiado, fica com vergonha, e aí é interessante esse processo. O que não deve fazer? Não impedir os movimentos, tá? Deve deixar ela lá se debater, tá? Apenas tirar o que possa machucar ela. Nunca coloque a mão dentro da boca da vítima. As contrações musculares durante a crise convulsiva são muito fortes. E inconscientemente a pessoa poderá morder você. Não jogue água no rosto da vítima. Gente, eu já vi muito pessoas jogando água, pessoas colocando álcool para a vítima cheirar. E aí dizendo que a vítima voltou porque ela cheirou o álcool. Isso é mito, tá? Ela voltou porque o episódio acabou mesmo. Ele tem um tempo de duração. E aí não foi por conta do álcool, foi porque acabou a crise, tá certo? E aí eu gostaria de saber de vocês, vocês conseguiram, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que a gente conseguiu debater muito bem a diferença. Porém, eu vou trazer 2 vídeos de convulsão, um resumindo a nossa aula de hoje, mas por um médico, tá certo? Com a fala de um médico, que eu acho que é importante para fechar aí o entendimento, a gente trazer um profissional, outro profissional para falar também, para a gente resumir. E vou trazer também a questão da imobilização, tá certo? Eu vou parar a gravação agora para eu conseguir passar os vídeos para vocês. E aí, quem perdeu a aula, eu coloco lá o link dos vídeos, tá? Então, deixa eu só finalizar